Fala pessoal, está chegando o Pílula Azul News nessa terça-feira, dia 21 de maio, e maio também já está indo embora. Quando chega no final do mês eu sempre falo isso, né? Sempre. Mas assim, mas me impressiona às vezes a velocidade do avançar dos dias, do ano, e quando vejo já está quase entrando aí, ó, último mês desse primeiro semestre. Enfim, gente, é um tempo, como diria o Léo, rugindo. Vamos lá, Léo, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a Temu, que ela pede o registro e acelera a chegada aqui no Brasil. E ainda, pessoal, como a gente sempre faz, traremos os números consolidados das vendas para o Dia das Mães no e-commerce. E por fim, gente, nós vamos falar agora da matéria tributária sobre PIS e COFINS monofásico. Preste atenção se não está pagando mais tributo do que você deve. É isso aí, pessoal. Vem com a gente que o Pílula Azul News está no ar. Vamos lá, pessoal. Primeiro falando sobre a Temu, aquele pedido mais do que importante. Antes da gente falar dessa gigante, vocês vão ver o tanto que há. Que tá impressionando, né? Toda vez que eu leio a matéria da Temu, fico de cara. Mas antes da gente falar sobre ela, vamos lá. Aquele pedido, like, compartilha, comenta. É isso aí, vocês já sabem. E aperta o sininho, essas coisas todas. Vamos lá, Léo. Temu pede registro no Remessa com Fome e acelera a chegada ao Brasil, diz o jornal Valor Econômico. Exatamente, gente. Vocês sabem, né? O Remessa com Fome é aquela modalidade que os marketplaces tiveram que aderir para que faça aquela questão da isenção dos impostos federais da importação de até $50 com pagamento antecipado do ICMS nas compras internacionais. Inclusive, assim, até por uso próprio, digamos assim, facilitou e agilizou a entrega dos produtos em compras importadas através da Shopee, Mercado Livre, por aí vai. Então, o Remessa Conforme IAS. Só que para poder utilizar, digamos assim, desse benefício, dessa benesse, o Marketplace tem que fazer um pedido de adesão a esse programa da Receita Federal, que é o Remessa Conforme. E conforme o Valor Econômico falou, a Temu já iniciou o pedido de adesão ao Remessa Conforme. Para você, Célio, que está aí dormindo no ponto, não sabe nem o que é Temu. Temu é também um novo big seller do ramo. No Marketplace, né? É um novo big player, que eu queria dizer, do ramo do marketplace. A Temu é conhecida como a Shopee da China. Ela realmente é muito grande. Ela é uma plataforma que em outros países ela já está sendo experimentada, já está sendo utilizada, e ela, assim como a Shopee e o Mercado Livre, de certa forma, ela é multiprodutos. Né? Ela tem Multinichos, né? tudo bem que ela tem isso, tudo bem que ela tem 30 grandes categorias, né? Por exemplo, o contra da Shein, que é muito famoso na área de vestuário, a Temu não, a Temu tem 30 grandes categorias. Eles destacam brinquedos, casa e eletrônicos, pets e também vestuário. Então, assim, ela vem aí com tudo para se firmar no Brasil, uma vez que agora já pediu essa adesão, e ela já tem outras novidades aqui no Brasil. O que ela tem aqui também já fechado, segundo o Jornal Valor Econômico, Léo? De acordo, né, com a notícia, ela já fechou uma parceria com a transportadora, que vai ser responsável pelas entregas dos produtos aqui no mercado nacional, que vai ser a JIT Express, que é a mesma que opera com a Shopee que é de Singapura, né? Então já é uma transportadora grande e que já entende do mercado nacional, como que vai funcionar aqui as entregas. Então é um passo muito importante. Ela já entende de e-commerce. Exatamente. Né? Ela não é só uma transportadora qualquer. Vale destacar, e quando a gente fala do tamanho da Temu, eu vou trazer um dado aqui para vocês que a matéria também destaca, a força dessa empresa e como ela vai chegar jogando pesado. Essa vem sendo as promessas aqui no mercado brasileiro, que é o seguinte: a Temu, nada mais nada menos, simplesmente patrocinou o intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos. Nós já falamos em episódios anteriores o quanto que essa brincadeira custa caro. Então, é uma expectativa de que chegue forte aí no mercado.
Sejamos otimistas para que chegue colaborando com o Seller aí, para quem sabe ser mais uma grande, gigantesca, que vai tão logo figurar aí entre as 7, 8 maiores do mercado nacional. Só mais um detalhe, pessoal. Como a gente está falando aqui da Temu, a gente já falou em outros episódios, mas a tendência é que ela chegue e ganhe um espaço importante por conta das pesquisas, o pessoal procurando aqui já no Brasil, acessando o site antes deles estarem operando aqui no Brasil. Então isso é importante. Mais um detalhe, que aí eu até tenho um vídeo do Bruno Gontijo no YouTube, lá no canal dele, onde ele fala da Temu, onde vai ter algumas questões que podem não ser, sim, digamos assim, tão fáceis para os vendedores. Vai ter a quantidade de pedidos mínimos daquele produto, senão pausa o anúncio, quantidade de faturamento mínimo, senão também pausa o anúncio, e vai ser faturamento mínimo e quantidade de vendas. Então, algumas regras que, a princípio, utilizando a experiência de como que é lá nos Estados Unidos, e se eles trouxerem a mesma experiência para o Brasil, vai ter essa questão, digamos assim, essa dificuldade que talvez vai ter aí para se adequar. Mas, assim como outros marketplaces, quando entraram no Brasil, começaram com as regras, digamos assim, brasileiras, e depois buscaram internacionalizar as regras. Então pode ser que não chegue com essas regras, mas é uma tendência, mas quando chegar, que a gente vai poder verificar. Talvez seja menos rigoroso no início, né, Léo? Não dá pra gente saber agora, não dá pra gente morrer de véspera. Vamos esperar chegar pra gente ter certeza. Mas tem matéria que vai vir no episódio, a gente já está pensando na matéria do editorial lá de quinta-feira, que dá esperança, mesmo às vezes com umas regras como essas, Léo. Hoje o e-commerce, por mais que ele cresça na matéria de quinta, vocês vão ver o quanto ele ainda tem mercado para crescer. Vamos lá, pessoal. Sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler. Foi um micro spoiler. Pequenas e médias empresas do e-commerce vendem 3,7 milhões de produtos e faturam mais de 240 mil no Dia das Mães. Exatamente, pessoal. Isso é um aumento em relação ao faturamento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. E em relação à quantidade de itens também houve um aumento, tá? Isso mostra, gente, cada vez mais. E aqui a gente também, só um detalhe, aqui a gente está falando a quantidade de produto foi 19%. 19%. Porque você não falou o número, o percentual, eu vi que você deu uma olhada aí e não achou não. Percentual, isso mesmo. E aí, aqui a gente está falando só de pequenas e médias empresas. Então, às vezes o pessoal pode falar assim, nossa, mas 240 milhões pouco, né? Mas não, é só pequenos e médios. Então, na verdade, é muita coisa. Aqui a gente tirou os grandes. É aquele pouco que se me arrumar 10% disso aí, eu fico tranquilo. Então, um dado interessante da forma de pagamento, a gente já falou aqui em outros apps. No Dia do Consumidor, a gente até comentou que possivelmente estaria ali, já chegando ali a próxima data comemorativa, o Pix, talvez iria passar o cartão de crédito. Foi isso que aconteceu. O Pix foi utilizado em 45% de todas as transações, seguido do cartão de crédito bem próximo, 44,5%, mas o Pix na frente, já na forma de pagamento. Mas na época do Dia do Consumidor, a diferença já tinha sido tipo isso, só que invertido. Você lembra que a gente até falou? 2%. Quase uma margem de erro aqui, de diferença, né? Não tem margem de erro, porque a pesquisa, ela... Exato. Exato. Mas é como se fosse quase uma margem de erro. E aí agora o Pix veio e conforme já havíamos cantado a bola, vocês também sabem, ele iria ultrapassou. E a tendência é que ele se estabilize na frente. Não sei se muito à frente, porque o cartão de crédito ele sempre vai ter aquela vantagem do prazo para pagamento, da possibilidade de parcelamento. Aí isso depende muito do momento. A questão de fraude, se a pessoa percebeu que depois é fraude, aí tem como entrar em contato com o operador de cartão, cancelar. Isso. Então não sei se vai ser aquela coisa assim no futuro, 70, 20. Eu acho que vai ser sempre muito próximo. Porque o Pix geralmente dá também um desconto, e o cartão de crédito não dá, né? Vai depender muito de ticket médio, momento do consumidor. Então é isso, pessoal. Mas conforme já anunciado, iria passar e passou. E um dado também importante, interessante, mas é sempre que a gente traz aqui, chovendo molhado, mas uma análise em quantidade de vendas e faturamento. Primeiro, em questão de estados. Primeiro ficou São Paulo, 120 milhões.
em segundo lugar, consolidando, né, Minas Gerais, ultrapassando realmente o Rio de Janeiro, igual a gente já falou em outras matérias. Porque agora tá botando uma diferençazinha na frente. Exatamente. 24 milhões, Rio de Janeiro, 18 milhões, depois vem Santa Catarina e Ceará. É isso aí, pessoal. São os estados, né, com maior volume de vendas, seguindo também a gente sempre traz os segmentos com maior destaque nessas datas especiais, sendo moda o primeiro, saúde e beleza em segundo e acessórios em terceiro. Já havíamos falado em outros momentos que saúde e beleza vinha forte, a gente só que algumas pesquisas davam como até primeiro às vezes, mas não, na hora do vamos ver, ficou ali com a roupinha, eles falam de calça jeans aqui. Os itens mais vendidos, os destaques são calça jeans, camiseta e óculos de sol. Isso é interessante. E por fim, um último, digamos assim, fato curioso é questão da compra, né? A utilização de celulares para efetuar a compra. 80%, né, aproximadamente 80% das compras foram realizadas através de smartphones e apenas 20% através de desktops ou notebooks, né, computadores. Sim, desktops em geral. Não, legal. Muito bacana, pessoal. Se você, Seller, quiser comentar aí como foi a sua venda no Dia das Mães, conta pra gente que a gente vai trazer no próximo app, falando, ó, fulano aqui falou que vendeu e vendeu bem, viu? A gente vai trazer, até pra gente estar fazendo aí o seu e pode botar o nome da loja que a gente fala aqui. E agora, Léo, vamos para a notícia tributária dessa terça-feira. PIS e COFINS monofásico. E aí, Seller? Você tem feito a classificação correta? Seu produto não é? Tá colocando lá na nota, classificando certinho? Conta pra gente, Léo, como saber e também qual é o risco de não fazer, de não colocar. Eita, a Síria tá querendo entrar no EPI. Tá querendo participar, cala a boca aí. Conta pra gente, enfim, fala você aí que agora eu me perdi. Então, pessoal, muitas pessoas chegam pra gente falando essa dúvida sobre PIS e COFINS monofásico. Primeiro, foi uma grande... Talvez hoje eu vou trabalhar até como um mito, que empresa do Simples Nacional não poderia utilizar essa benesse do PIS e COFINS monofásico. Mas vamos tirar esse mito agora. Essa lenda urbana. Mas, primeiro, só explicar rapidinho o que é o PIS e COFINS monofásico. O PIS e COFINS monofásico é parecido com o ICMS-ST. Você recolhe para a cadeia inteira. Então, a princípio, quem recolhe o PIS e COFINS monofásico? A indústria ou o importador. Vai recolher no início da cadeia uma alíquota mais alta do PIS e COFINS, tá? Dependendo do item é 2,10, 9,75, somado dá em torno de 12,5%, mais ou menos nesses patamares, mas vai depender também do item. Então, chega ali a indústria ou o importador recolhe para a cadeia inteira. Então, as próximas empresas da cadeia não tem que pagar mais o PIS e COFINS, porque ele é monofásico. Como o próprio nome fala, uma única fase, né? Monofásico. Então, a primeira cadeia recolhe para a cadeia inteira, o primeiro ali da cadeia. E aí, o que acontece? Há um tempo atrás, realmente, mas já tem muito tempo, que as empresas do Simples Nacional não poderiam utilizar desse benefício. Só que já foi decisão da STF, a Receita Federal já mudou o entendimento, já é mais que pacificado. Mesmo as empresas do Simples Nacional, quando efetuam a venda de um produto monofásico de PIS e COFINS, na hora lá de fazer o cálculo, tem que destacar que o PIS e COFINS é monofásico e assim deixar de pagar dentro da guia do Simples Nacional, o PIS e COFINS. Que você sabe, você paga uma guia única do Simples Nacional, mas dentro dessa guia está ali vários tributos: PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS. E aí, dessa forma você só tira a parcela do PIS e COFINS e tem uma redução do seu valor a recolher de PIS e COFINS. Um outro detalhe, Luiz, também para a empresa lucro presumido, lucro real é a mesma coisa. E aí, por exemplo, empresa lucro real, isso daqui pode dar uma diferença gigantesca, porque a gente está falando de 9,65, né? E nós estamos falando 9,25, perdão. Nós estamos falando, às vezes, de uma empresa que vende produtos apenas monofásicos. Exato. Por exemplo, cosméticos. Cosméticos, praticamente todos os itens de cosméticos é PIS e COFINS monofásico. Então, se você não é indústria, você não vai pagar o PIS e COFINS, tá? Tem essa atenção aí, pessoal. E como você saber que
principalmente pelo NCM e descrição. Então, igual o Luiz estava falando aqui no início aqui, você tem que classificar de forma correta o seu item. Tem que colocar o NCM e a descrição de uma forma que vai se enquadrar exatamente no seu item de forma correta, e aí sim você não pagar o PIS e COFINS, já foi recolhido anteriormente. E além disso, a própria CST. Gente, CST não é apenas de ICMS, muita gente só pensa CST de ICMS e tal. O PIS e COFINS também tem. E aí você tem que colocar lá na sua nota fiscal de saída de venda o CST, onde que vai estar lá a informação de PIS e COFINS monofásico. Senão, você vai pagar mais PIS e COFINS do que devia. Ô, Léo, você está falando aí, deu a informação para o seller que está fazendo a saída, né? Para ele destacar corretamente, para ele não ter que colher. E se porventura, se você já viu alguma situação do seller estar comprando a mercadoria e o vendedor, né, da cadeia original está classificando errado, isso impacta alguma coisa para o seller aqui? Impacta. Aí você tem que conversar com o seu vendedor, porque se você não é indústria, basicamente você tem que vender o mesmo item a saída, tem que ser o mesmo da compra. Então, se talvez está ali uma classificação de NCM errado, ou própria descrição, vai te impactar no momento da saída. Então, tem que conversar com o seu fornecedor, falar assim, ó, você está destacando aqui, por exemplo, o NCM é incorreto, me ajuda aqui, por favor. Ou a descrição do item, já que a maioria dos sellers, né, não são indústria, tem que vender na mesma descrição. Agora, se você for industrial, aí não, é diferente. Aí, o piso que eu fiz monofásico para você, a tendência é ser pior, porque você vai ter que pagar o piso que eu fiz monofásico mais alto, com a sua margem, né, que é o piso que eu fiz. Mas existem formas, através de planejamentos tributários legais, a redução, se por acaso você é indústria, tem que pagar esse piso que eu fiz monofásico, tá? Aí tem como a gente fazer planejamentos para você reduzir essa carga tributária. Pode ir. Para quem revende, é ótimo você piso que eu fiz monofásico, mas quem industrializa geralmente é ruim. É porque ele é que recolhe para todos. Ele que recolhe para todos, e às vezes, como ele vai vender já diretamente só para o consumidor final, industrializou vender para o consumidor final. Aí a margem vai ficar muito alta e o piso que eu fiz vai ficar altíssimo, já que é uma cadeia só. Quando a gente está falando de indústria, atacado, comércio varejista e sim consumidor final, aí beleza, você diluiu bem ali o PIS e COFINS. Agora, você já vendeu direto a indústria para o consumidor final, aí tem um impacto muito grande, por isso é importante o planejamento tributário para buscar reduzir esse PIS e COFINS, que aí pode, ao invés de ser um aliado, ser um vilão da sua operação. Importante, gente. Léo, algo mais a destacar hoje? Algo mais, só a questão do seguinte, paguei errado, e agora? Sim, verdade. Isso aí é importante, agora que eu pensei aqui, lembrei aqui, paguei errado, agora já era, não tem como. Gente, é possível, tanto no Simples Nacional, só que no Simples Nacional você vai, na verdade, buscar a restituição em pecúnia, em dinheiro, porque o crédito de PIS e COFINS, para você utilizar na guia do Simples Nacional, é digamos, uma regra, ao meu ver, errada da Receita. Você só consegue compensar débitos vencidos. Então, por exemplo, você tem ali um crédito, você teria que deixar a sua guia de PIS e COFINS vencer para compensar. Só que se você deixar vencer, você já vai ter multa e juros para recolher. Então, e aí não adianta, esse multa e juros você pode até compensar ele também, mas já tem multa e juros. Então você acaba perdendo dinheiro. Então, por isso que geralmente o pessoal faz em pecúnia, em dinheiro mesmo. Que aí o do Simples Nacional pode demorar 3 meses a 1 ano, mais ou menos. É demorado, mas pelo menos o dinheiro ele é atualizado de acordo com a taxa Selic. Não é tão demorado assim, né? 3 meses a 1 ano para... Claro, depende do volume, mas para fins de receita, administrativa, ou se fosse judicial seria muito pior. E se você não é do Simples, seja normal. Aí você está ali presumido no real, aí é melhor ainda, que você consegue apurar seu crédito e aí você consegue compensar com débitos vincendos, que aí são os débitos antes de vencer, que aí não vai ter multa nem juros, e aí você consegue compensar. Aí você fala assim, nossa, pagava tudo errado, eu não tenho PIS e COFINS, como que eu vou fazer para compensar com PIS e COFINS? Você consegue compensar com qualquer tributo federal, pode ser, por exemplo, imposto de renda e contribuição social, que o PIS e COFINS, ele é só o PIS e COFINS monofásico, imposto de renda e contribuição social não. Então você teria que pagar. Então você consegue compensar. Também tem INSS, a parte da empresa, dá para compensar e por aí vai. Aí é só ficar atento para você não entrar aí
essas empresas, escritórios de advocacia que oferecem essas compensações. Fala assim, vamos apurar o seu crédito, aí oferece aquela compensação. Aí chega lá, roda um sisteminha nos seus sistemas contábeis, enfim, aí avalia, nossa, você tem 300 mil de crédito aqui. Aí se o empresário fala, pô, agora eu vou ficar aí 6 meses, 10 meses sem pagar impostos e tal, mas vai ver. Tá errado, tem que tomar cuidado com esses levantamentos. Muito cuidado. Bem como a questão de empresas vendendo créditos e tudo isso, tem que tomar cuidado. Isso aconteceu com um cliente nosso tem pouco tempo, que uma empresa vendeu crédito, ele comprou... o cara chega com, às vezes, uma decisão judicial, que até existe ou que até aconteceu, e aí fala, não, essa empresa tem 10 milhões em crédito, não, até mais, eles já chegam com uns números assim, 150 milhões em crédito, mas a empresa nunca vai usar, então você pode homologar aqui e tal, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado. Aí vai ver o cara vendeu isso aí ele tinha 150 milhões e vendeu 2 milhões em crédito já, ou seja, o crédito já acabou, além do que as regras complicadas para você fazer esse tipo de coisa. No sistema é tranquilo da Receita Federal. Você informa lá. E entre as boas, né? Só que a Receita tem até 5 anos para poder te cobrar. Então você pega lá, chega lá, não quero pagar imposto hoje não. Então deixa eu informar que eu tenho um crédito aqui. Pronto. A Receita, beleza, filhão. Então tá, vai. Aí ela vai ficar de olho, claro. E uma hora vai vir te cobrar, certamente, porque ela tem sistemas hoje muito eficientes de cruzamento de dados. A Receita Federal... Outro dia eu estava tendo uma palestra e o pessoal falou assim, hoje o sistema da Receita Federal é o mais avançado do mundo. Do mundo. O que falta muitas vezes são pessoas operando, mas que eles conseguem fazer, digamos assim, o que eles quiserem para fiscalizar, conseguem. E cada vez menos precisaremos de pessoas operando. Com certeza. Então acreditem que, em breve, se ele já é o mais moderno, em breve, com toda a tecnologia que vai só crescendo e ficando à disposição, os operadores precisarão ser poucos mesmo, mas o cruzamento será feroz. E então larga de síndrome de vira-lata e achar que nada no Brasil é moderno, porque nem que seja para meter o ferro na gente... Isso é moderno. É moderno. Então tá, Léo. Por hoje era só. Não, por hoje era só. Quinta-feira a gente traz mais informações legais. Então, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, manda mensagem pra gente, que a gente traz novamente esse tema, talvez respondendo a sua pergunta. Ou até temas passados, por exemplo, do semestre Staple do último episódio. Então, tendo qualquer dúvida, chama a gente, que a gente responde no privado e traz aqui também no app para alargar essa discussão, tá certo? Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Até quinta-feira. Forte abraço. Até mais.